Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Da situação para se construir uma vila. Dizem que o português Duarte Coelho disse essa frase ao ver o litoral de Pernambuco. E quase 500 anos depois, podemos ver que a vista continua a mesma. Mas a outra cena tão linda quanto: os prédios. Extração do pau-brasil, invasões holandesas, guerra dos mascates. Esses prédios são testemunhas da nossa história. Graças à preservação do patrimônio histórico-cultural, hoje podemos saber mais sobre como se vivia antigamente. Isso conta a história de cada lugar e nos dá referências culturais. Ter referências culturais é importante para uma sociedade saber de onde vem e para onde vai. Prédios como esses ajudam nisso. Eles resistiram por séculos à fúria da natureza, o desgaste natural, o vandalismo e fazem parte da memória social daqui. Mas que memória é essa, hein? Você tirou foto pra gente? Claro. Sorriso. Aê. Nada. Tchau. A conversa com os turistas me fez pensar numa coisa. Os prédios históricos estão para as cidades, assim como as fotos estão para nós. A gente tira as fotos para lembrar depois, para revisitar uma época. Com a sociedade é igual, só que numa escala muito maior. Já que o que ela guarda é para ser lembrado por muitas gerações. Daí vem a ideia de patrimônio. Ele forma a memória social, serve de referência cultural e fica de herança para as futuras gerações. Além do histórico cultural, Olinda preserva outros patrimônios. Os patrimônios biológicos e ambientais, por exemplo, têm lugar aqui, no Jardim Botânico da cidade. Essa é a minha identidade. Cada pessoa tem a sua. Mais do que um documento, a identidade é para saber quem somos, a importância que temos, onde vivemos. Quem sabe sua origem e tem memória, sabe o que quer da vida. Com as sociedades é igual. Elas formam identidade através do patrimônio. Aqui em Olinda, esses prédios são a cara da cidade. E a ciência está a serviço disso também. Esse prédio pode ter algumas centenas de anos, mas está com um corpinho de 30, viu? Olinda é famosa também pelo seu carnaval. Por causa dele, dá para ver que nem só de construções é feito o patrimônio. Além dos objetos históricos, tem também as manifestações culturais, que ajudam a formar a identidade social. É nessa época que a terceira maior cidade de Pernambuco fica ainda maior. Isso faz do Carnaval de Olinda um patrimônio imaterial da cidade. Bom, olhando essa arquitetura colonial portuguesa, eu fico pensando: por que algumas cidades protegem seu patrimônio histórico-cultural e outras não? Sabe qual a impressão que eu tenho? Que cada um dos 370 mil habitantes de Olinda sabe a importância que se tem em preservar a memória. Isso acabou virando um indicativo de qualidade de vida. Essa vontade de todos em preservar é o que se chama interesse público. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bonito trabalho do senhor. Obrigado. O que é? Seu trabalho feito da casca da árvore do cajá. Cáscara de cajá? Do cajá. Do cajá? É. Quanto é que tá? Custa R$10 a pecinha. R$10? R$10. Isso. Tá aqui. Obrigado. Vem cá. Não tem cidades que são ricas em carvão, petróleo? Aqui, a riqueza é histórico-cultural. As pessoas vêm visitar, compram uma lembrancinha.
acabam gerando emprego, outros serviços. Eu fico me perguntando, onde é que entra a ciência nisso tudo? Eu acho que eu sei quem pode me ajudar. Vejam o Mosteiro de São Bento. Esse prédio passou por momentos que, se não levaram abaixo, provocaram mudanças no seu aspecto original. Ele foi erguido no século XVI e teve uma parte destruída pelos holandeses que invadiram Olinda em 1631. Reconstruído várias vezes, o prédio ficou sem um estilo arquitetônico definido, mas o trabalho de recuperação preservou muita coisa por aqui. Por exemplo, o altar barroco com madeira revestida em ouro ou as portas almofadadas em alto relevo e emolduradas em pedra. Recentemente, o Mosteiro de São Bento foi todo restaurado. Um trabalho como esse não dá para fazer de qualquer jeito, não. E para saber que ciência que está por trás dessa restauração, eu vou conversar aqui com a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem. A Ana ajudou na restauração aqui do altar do Mosteiro de São Bento. Como é que foi essa restauração? Antes do altar, da gente intervir né, no altar, então foram feitas análises químicas antes para detectar o suporte, que tipo de suporte era, para detectar o douramento, as lacas que envolvem também o douramento. E foi um trabalho assim interdisciplinar, porque abrange uma área assim muito vasta da ciência, desde a biologia, desde a agronomia, da química, na arquitetura, na engenharia. Então, houve a participação de todos. Nós temos aqui uma peça que faz parte aqui do altar, né? Essa área da Capela Mor. Então, como você vê, ela está bastante deteriorada. Bem deteriorada, né? Então, tudo isso aqui são ataques de insetos xilófagos. No caso, nós temos aqui o cupim de madeira e também temos o cupim de solo. Certo? Então, todas essas galerias aqui que você está vendo são galerias que foram feitas pelo ataque desses insetos. O inseto, no caso do inseto xilófago, o cupim de madeira seca, que é o nosso caso aqui, certo? Então, existem as etapas de restauração. Então, a primeira etapa de restauração seria primeiro essa análise prévia, certo? É feita uma higienização, certo? Seria uma limpeza para remoção de poeira, né? Depois a gente faz a parte da imunização. Depois dessa etapa, as áreas que foram totalmente perdidas, então o marceneiro, junto com o entalhador, fazem essa reposição, certo? Depois existe a área de a etapa de nivelamento, que é a etapa onde a gente vai colocar uma massinha, certo? Isso aqui está todo fechado já. Colocar uma massinha, que é justamente a base de preparação que eu já falei com você. E no caso dessa obra aqui, é o carbonato de cálcio e o sulfato de cálcio. Então a gente passa, aí vem todo um tratamento para poder receber a folha de ouro. Agora, para receber a folha de ouro, também é feito uns estudos, certo? E a gente aplica os bolos, que existem 3 tipos de cores de bolo. No bolo armênio, o bolo amarelo, o bolo laranja e o bolo vermelho. O que é o bolo? Fala pra gente. O bolo armênio, ele é um argila, uma espécie de argila, que a gente coloca sobre o nivelamento para poder receber a folha de ouro, certo? Certo. E as cores amarelo, laranja, vermelho, é para justamente a gente, quando aplicar a folha de ouro, dar essa assim, não é impressão, digamos, a palavra certa não é impressão, mas dá essa visão de profundidade, de claro, de escuro. Ana, a laca é tipo um verniz que vai por cima da folha de ouro, né? Sim. Porque em tudo que você aplica a folha de ouro numa área nova, existe a antiga, né? Que já existia. Então essa laca você vai envelhecer também esse ouro. Obrigado, Ana. Falando em botar a mão, imagina se todo turista resolvesse levar para casa uma lembrancinha do Mosteiro de São Bento. O pessoal daqui ia passar a vida inteira procurando um material para substituir o que sumiu. Portanto, gente, a melhor coisa que se tem para fazer é olhar, tirar as fotos, não tocar em nada. Isso aqui, esse pedacinho, é resultado de um visitante descuidado. Ó. É
como diz o poeta Carlos Pena Filho, Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz é lá que eu moro, diz somente é lá que eu vejo. Se é só para olhar, o museu é o lugar certo. Aqui no Museu de Arte Sacra estão peças religiosas, obras de arte popular. Esse prédio feito em 1537, esses objetos, contam parte da história da cidade de Olinda. Queria que você falasse para a gente, Irineu, contasse um pouquinho da importância dessa grande edificação aqui, que parece que foi a mais importante, né? Uma das mais importantes feitas no início do século XVI. Poderia um pouco retroagir a uma cena um pouco mais completa da história, lembrando que logo após a cena do descobrimento e a posse oficial de Portugal das terras brasileiras em Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro, na Bahia, na data de 1500, no ano de 1500, Portugal, que já vinha comprometido com outros empreendimentos de dominação e de colonização em várias partes do mundo, não conseguiu desenvolver a Bahia e o Brasil. E logo depois chegou à conclusão, tendo em vista o sucesso de alguns feitores que se localizaram em Pernambuco, em Olinda, de aqui criar a Nova Lusitânia. E para cá ele mandou, o Reino de Portugal, mandou um dos homens mais importantes da corte portuguesa, que era o Duarte Coelho Pereira. Duarte Coelho, né? Que aqui chegou em 1535. Sim. E localizou-se inicialmente em Igaraçu, onde construiu a primeira igreja do Brasil, a igreja de São Cosme e Damião. Foi para lá por causa de um braço de mar que facilitava a entrada. E depois veio para Olinda e ficou nesse promontório de onde se tem essa visão maravilhosa das cores e da luz, da translucidez da atmosfera aqui nessa região, que nos dá uma visão de mais de 40 quilômetros. É lindo mesmo. Completamente brilhante e cheia de cores. E ele se entusiasmou por esse lugar e exclamou que aqui ele exclamou, ó linda situação para se criar uma vila. E então o projeto da Nova Lusitânia foi transformado no projeto de Olinda. E para esse projeto ele criou inicialmente 3 edificações que são das mais antigas do Brasil, que foi o palácio dele, chamado a Torre de Duarte Coelho, que foi demolida pelos holandeses e as pedras foram levadas para Recife. No entanto, ficaram a Igreja da Sé e a primeira parte desse museu, que era a Casa da Câmara, a Câmara do Senado, que tinha 2 pavimentos e no de baixo funcionava um açougue. Obrigado, Irineu. Obrigado também pela visita. Obrigado pela aula de arte sacra. Volto sempre. Tá certo, valeu. Parece que aqui em Olinda quase todos são conscientes da importância em preservar. Mas será que o povo sozinho consegue manter o seu patrimônio? Para descobrir isso, eu volto já já. Nenhum sinal de invasores. Só da ciência a serviço da preservação do patrimônio histórico e cultural. Principalmente aqui, no Forte São Francisco, o mais antigo da cidade. Ele foi construído em 1620 para combater as invasões vindas do mar. Durante séculos, ele ficou em ruínas e foi completamente restaurado em 1970. É importante dizer que, mesmo assim, ainda existem pessoas que insistem em degradar esse maravilhoso patrimônio histórico. Felizmente, a grande maioria da população de Olinda se preocupa com a preservação. Mas os governantes também precisam criar ações que garantam essa preservação. Eu sempre ouvi falar em tombamento. Para saber um pouco mais sobre isso,
eu vou conversar com Frederico Faria Neves. Frederico Faria Neves. Tudo bem? Tudo bem, Emílio? Tranquilo? Como é que você O pessoal aqui está trabalhando, está restaurando a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem? Tudo bem, Bom, eu queria saber, você é superintendente do INFAM. exato. O que é o INFAM? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o órgão federal que é responsável pela fiscalização, orientação e promoção do nosso patrimônio cultural brasileiro. Olha, muito se fala sobre tombamento, né? Eu queria que você dissesse para nós, o que é quando alguém fala está tombado pelo patrimônio histórico? Bom, tombamento é um instrumento jurídico, né, que reconhece patrimônio cultural como objeto de preservação. Existem vários níveis, 3 níveis de tombamento. Pode ter o tombamento de nível federal, estadual e municipal. Quais são os critérios que vocês do IFAM necessitam para se tombar um patrimônio histórico? Bom, à medida que é solicitado o tombamento de um bem, né, a gente tem que analisar o aspecto histórico, né, o aspecto artístico, arqueológico, e aí entra todo um estudo científico sobre o assunto para que você possa avaliar o tombamento ou se procede ou não procede aquela solicitação de tombamento. O que é um patrimônio histórico? O que é considerado um patrimônio histórico? Bom, a partir do tombamento, ele é reconhecido legalmente como um bem cultural a ser preservado. Então, a partir deste momento, como na legislação, ele é um patrimônio histórico ou nacional, ou estadual, ou municipal, quando for o caso. Intocável. No caso, a gente exige, uma lei passa a agir sobre ele. E nós fazemos parte dessa fiscalização e orientação para que a gente possa orientar que o bem seja preservado para as outras gerações. Você acha que a população daqui de Olinda tem essa conscientização? Bom, a população moradora de Olinda, ela é muito defensora da sua cidade. O que a gente precisa é dar uma orientação de como ela pode agir para que como é que ela pode agir para que ela possa melhorar a sua forma de preservar, para que ela possa usar melhor a sua cidade e assim usar com mais cuidado e que a gente possa garantir a preservação de Olinda para outras gerações. Obrigado, cara. Até mais. Boa aula aqui, né? Valeu. Os bonecos gigantes. Onde para mim também. Dá licença. Pode dar uma informação, amigo? Ciência faz parte da sua vida? Eu sei o que a ciência me trouxe de educação. Faz parte da minha vida que eu estudei uma porção. Porque eu sem a ciência só ando na contramão. Com a ciência eu tenho razão, coisa que ela acredita. A ciência é coisa boa, foi feita pra fazer fita. A ciência aqui é bom e deixou Olinda bonita. Preservar é uma ciência que é quase uma arte. Em cidades de grande e médio porte, tem problemas como o vandalismo, a poluição. Em municípios pequenos, será que o patrimônio está a salvo? Bom, vamos fazer uma viagem para dentro do Brasil para descobrir mais sobre isso. Obrigado, gente. Essa é Goiás Velho. Ela era a capital do estado de Goiás até o governo se mudar para Goiânia em 1930. A exemplo de Olinda, Goiás Velho foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Mas essas duas cidades são bem diferentes. Táxi!
Táxi! Pegar uma carona com o senhor. Olha cá. Aumentado aqui, né? É, muito. Vamos lá. Olinda é de 1535, época das capitanias hereditárias. Goiás Velho foi fundado em 1727 por bandeirantes em busca de ouro. Quase 200 anos de diferença. Duas épocas históricas bem distintas que se percebe na arquitetura de cada uma delas. As diferenças não param por aí não, viu? Olinda é urbano, Goiás Velho é rural. Aqui tem 27 mil habitantes, uma população 15 vezes menor do que a de Olinda. Mas existe algo em comum entre essas duas cidades. A ciência, a serviço da preservação do patrimônio histórico-cultural. E parece que a ciência andou tendo um trabalhinho extra por aqui com a enchente de 2002, viu? Um ano antes, Goiás Velho tinha sido declarada Patrimônio da Humanidade. Parte da cidade foi destruída. Isso prova que também em cidades pacatas, o patrimônio histórico-cultural corre perigo. Tchau, seu rival! Tchau! Foi muito traumática para a população aqui de Goiás Velho a enchente de 2002. E quem vivenciou isso na pele foi a Salma Sadi do IFAM. Ela vai conversar um pouco com a gente e ela está aqui agora. Tudo bom, Salma? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá, então. Linda cidade de vocês. O que é ali, Salma? A Salma Sadi é do IFAM aqui de Goiás Velho e ela sabe tudo, vai contar pra gente sobre a restauração do patrimônio histórico aqui de Goiás após a enchente de 2002, né? Que enchente devastadora, né? Realmente foi assim, uma situação que essa geração toda nunca havia vivido. Então, para nós, acordarmos naquela manhã do dia 31 de dezembro com uma enchente daquele porte foi realmente assustador. E ao olhar o semblante das pessoas, a gente percebia o desespero, o medo de se perder o patrimônio que eles cuidaram durante tanto tempo e com tanto carinho. E havia somente, assim, 17 dias que nós tínhamos recebido a honraria de sermos patrimônio mundial. Foram 130 imóveis. 130 imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Agora, isso a gente falando no edificado, no construído. Agora, dentro desses imóveis... Fala também as consequências da cidade. Uhum. Porque a gente jamais pode desassociar o centro histórico de toda a comunidade. O que é reconhecido como patrimônio mundial não é somente o centro histórico, é a cidade de Goiás. E ela tem os bairros novos, os bairros periféricos. Então, a gente não pode fazer essa desassociação. Claro. Né? Nós temos que ter um trabalho em conjunto com esses bairros e com as escolas para que todas as pessoas se sintam inseridas nesse contexto histórico. Muito obrigado, Sam. Valeu. Hoje eu descobri como a ciência ajuda a manter a memória social e a identidade cultural. Goiás Velho e Olinda são patrimônios, em sua totalidade cheios de prédios históricos, histórias e obras de arte. Cidades especiais com pessoas especiais. E eu, como adoro poesia, vou aproveitar a oportunidade que eu estou aqui em Goiás Velho e vou conhecer a casa de Cora Coralina. Afinal, gente, falou em Goiás Velho, falou em Cora Coralina. Cora Coralina nasceu nessa casa em 1889 com o nome de Ana. Hoje, aqui é um museu. Mas tudo continua do jeitinho que estava em 1985, quando Cora morreu aos 95 anos. Cora amava Goiás Velho e acabou sendo referência por aqui. Graças à ciência, podemos entrar nessa casa e saber como ela fazia suas poesias. Para encerrar o nosso programa, eu vou ler uma poesia dessa grande poetisa,
Agora, Coralina. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu vivo nas tuas igrejas, e sobrados, e telhados, e paredes. Eu sou estas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Minha vida, meu sentido, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Patrimônio, história e cultura. E por causa da ciência, isso ainda perdura. Até o próximo programa, gente. Bom, hoje eu estive nos seguintes lugares.